O manuscrito Voynich. Seu nome ecoa pelos corredores da história, um enigma sussurrado. Este livro antigo, encadernado em velino discreto, guarda um segredo. Em suas páginas, centenas de símbolos enigmáticos e diagramas complexos, uma linguagem visual que desafiou todas as tentativas de tradução por séculos. Ninguém sabe ao certo o que ele diz. Ninguém entende seu propósito. É uma relíquia de um tempo esquecido, uma caixa de quebra-cabeças trancada a 7 chaves, com a chave perdida para sempre. O manuscrito nos atrai, prometendo conhecimento, mas oferecendo apenas mistério. Ele se ergue como um testemunho silencioso dos limites da compreensão humana, um desafio para criptógrafos, linguistas e historiadores. O pouco que se sabe sobre este artefato intrigante só aprofunda o mistério em torno de sua existência. A datação por carbono situou sua criação no início do século XV, algo entre 1404 e 1438. As delicadas páginas de pele de bezerro, agora quebradiças com o tempo, estão repletas de ilustrações de plantas não identificáveis, mapas celestes diferentes de qualquer sistema astronômico conhecido e curiosos desenhos biológicos com pequenas figuras nuas em estranhos tubos interligados. A própria escrita flui com uma elegância incomum, composta por caracteres que não se assemelham a nenhum alfabeto conhecido, antigo ou moderno. É uma escrita fantasma, uma língua espectral assombrando o mundo acadêmico, com suas origens envoltas em uma escuridão impenetrável. O objeto físico em si diz muito sobre sua cuidadosa construção, apesar da natureza desconcertante de seu conteúdo. Restam aproximadamente 240 páginas, embora evidências sugiram que algumas podem ter se perdido com o tempo. A tinta, uma simples tinta ferrogálica comum para a época, foi meticulosamente aplicada ao velino. As ilustrações, embora muitas vezes bizarras, são feitas com um certo charme ingênuo, coloridas com tons de verde, azul, marrom, amarelo e vermelho. Essas cores, derivadas de minerais e outras fontes naturais, surpreendentemente resistiram ao longo dos séculos. A escrita parece ter sido feita da esquerda para a direita, com uma caligrafia consistente, sugerindo uma composição deliberada e pensada, ainda que totalmente opaca. Sua história registrada começa no final do século XVI, quando supostamente pertenceu ao imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Rodolfo II, um conhecido patrono de alquimistas e místicos. Dizem que ele o adquiriu por uma soma considerável, acreditando ser obra do famoso estudioso do século XIII, Roger Bacon. A partir daí, o manuscrito passou por várias mãos, incluindo alquimistas e estudiosos, cada um talvez na esperança de desvendar seus segredos. Ele acabou desaparecendo dos registros públicos por séculos, apenas para ressurgir em 1912, quando foi comprado por Wilfrid Voynich, um livreiro antiquário polaco-americano, de um colégio jesuíta perto de Roma. Ele o trouxe à atenção do público e, assim, o manuscrito recebeu seu nome moderno. Os símbolos contidos no manuscrito Voynich são um conjunto impressionante do desconhecido. Não são meros rabiscos aleatórios. Eles exibem padrões claros e repetições, sugerindo um sistema de significado estruturado, embora incompreensível. Mais de 170 mil glifos individuais povoam suas páginas, extraídos de um conjunto de talvez 2 a 3 dúzias de caracteres centrais. Alguns lembram letras latinas ou algarismos romanos, mas apenas superficialmente, distorcidos em formas desconhecidas. Outros são totalmente únicos, figuras em forma de gancho, caracteres que lembram forcas e ligaturas complexas que desafiam uma categorização fácil. Esses símbolos são organizados em palavras e frases, criando a ilusão de um texto coerente, um texto que permanece teimosamente silencioso. Entre as seções mais fascinantes estão os diagramas astronômicos e cosmológicos.
Essas páginas apresentam padrões circulares elaborados, sóis com faces humanas, luas e arranjos complexos de estrelas. No entanto, essas representações celestes não se alinham com nenhum mapa astronômico histórico conhecido, seja das tradições ocidentais ou orientais. Constelações são retratadas em agrupamentos desconhecidos, e os símbolos zodiacais, se é que são isso mesmo, são representados de uma forma altamente estilizada e enigmática. Alguns diagramas mostram redes complexas interconectadas, talvez ilustrando eventos cósmicos ou uma compreensão única do universo. Essas visões celestiais oferecem pistas tentadoras, mas também estão presas na cifra principal do manuscrito, seu verdadeiro significado, perdido nos padrões estelares. A língua, frequentemente apelidada de Voynich, é o coração do enigma. É uma escrita que resistiu a todos os ataques criptográficos. Análises estatísticas revelam que ela possui características consistentes com línguas naturais. Certos caracteres aparecem com mais frequência que outros, e algumas combinações são comuns, enquanto outras são raras. Isso sugere que não é uma mera bagunça aleatória de símbolos. No entanto, nenhuma família linguística conhecida, nenhuma língua antiga, nenhum dialeto esquecido corresponde à sua estrutura. Será uma língua natural desconhecida, cuidadosamente transcrita? Ou será uma língua artificial, construída com uma lógica que continua a nos escapar? O silêncio do Voynich é ensurdecedor, um lembrete constante de seu código inviolável. A natureza fluida da própria escrita é peculiar. Parece ter sido escrita com facilidade e confiança, sem hesitação ou correção, como se o escriba fosse fluente nessa língua misteriosa. Os caracteres se ligam e fluem, às vezes formando ligaturas complexas, sugerindo uma mão experiente. Não há sinais de pontuação óbvios no sentido moderno, embora variações sutis no espaçamento e na forma dos caracteres possam ter funções semelhantes. A estética geral é de uma complexidade orgânica, uma tapeçaria visual tecida com fios de puro mistério. O imenso volume de texto escrito nesta língua desconhecida torna o manuscrito Voynich um Monte Everest linguístico, inconquistado e formidável. A questão de quem poderia ter escrito um documento tão extraordinário e desconcertante alimentou especulações intermináveis. Teria sido um gênio esquecido, um estudioso isolado registrando conhecimento único em um código particular? Algumas teorias apontam para figuras como Roger Bacon, apesar da datação por carbono tornar isso improvável, ou até mesmo Leonardo da Vinci, conhecido por sua escrita espelhada e mente inventiva. Outras sugestões incluem alquimistas desconhecidos tentando ocultar conhecimento proibido, ou talvez um herborista documentando plantas exóticas, possivelmente imaginárias. A verdade é que nenhum candidato se encaixa perfeitamente. O autor permanece um fantasma, uma figura espectral cuja identidade é tão elusiva quanto o significado de suas palavras. O propósito do manuscrito está igualmente envolto em escuridão, um labirinto de possibilidades. Seria uma farmacopeia, um guia de plantas medicinais, como as numerosas ilustrações botânicas podem sugerir? Se sim, por que nenhuma das plantas é identificável? Poderia ser um texto alquímico, com seus símbolos e diagramas estranhos representando processos esotéricos para criar a pedra filosofal ou transmutar metais? As seções astrológicas poderiam sustentar essa ideia. Ou talvez fosse uma cifra complexa projetada para proteger informações sensíveis, diplomáticas, militares ou até mesmo heréticas. O enorme esforço envolvido em sua criação implica um propósito significativo, considerado digno de tamanha e elaborada ofuscação. Além dessas teorias mais convencionais, embora não comprovadas, existe um reino de conjecturas verdadeiramente bizarras e imaginativas. Alguns propuseram que o manuscrito é obra de visitantes extraterrestres,
uma mensagem cósmica deixada para a humanidade decifrar. Outros sugerem que poderia ser uma glossolalia, produto do dom de línguas, onde o escriba canalizou uma linguagem espiritual desconhecida. Existem até teorias que o ligam a civilizações perdidas como Atlântida, ou que sugerem ser uma farsa complexa para enganar estudiosos, embora o esforço para uma farsa medieval seria monumental. Essas ideias mirabolantes destacam a profunda frustração e fascínio que o manuscrito evoca. Uma teoria particularmente persistente, embora amplamente desacreditada, é que todo o manuscrito é uma fraude elaborada e sem sentido, talvez criada pelo próprio Wilfrid Voynich para gerar publicidade ou riqueza. No entanto, a datação por carbono do velino e da tinta para o início do século XV torna essa alegação específica impossível. Outra ideia marginal sugere que foi criado por um membro da heresia cátara, sua linguagem codificada escondendo suas crenças da perseguição. Cada teoria estranha, por mais improvável que seja, ressalta o desejo humano de impor ordem ao caos, de encontrar significado mesmo diante do incompreensível, um testamento ao poderoso fascínio do manuscrito. Gap, 2es. A busca para decifrar o manuscrito Voynich é longa e cheia de histórias, marcada por mentes brilhantes e esperanças frustradas. Desde seu ressurgimento no início do século XX, atraiu a atenção de importantes criptógrafos, incluindo aqueles que decifraram códigos complexos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. William Friedman, um pioneiro da criptografia moderna americana, dedicou anos ao seu estudo, concluindo finalmente que provavelmente era uma tentativa inicial de construir uma linguagem artificial ou filosófica. Apesar da aplicação de métodos estatísticos sofisticados e poder computacional, nenhuma proposta de deciframento obteve ampla aceitação na comunidade acadêmica. O manuscrito guarda bem seus segredos. Muitas tentativas audaciosas foram feitas, cada uma propondo uma chave única para desvendar seus mistérios. Alguns pesquisadores afirmaram identificar hebraico, latim ou até dialetos mexicanos antigos, escondidos na escrita, muitas vezes por meio de anagramas complexos ou atribuindo valores fonéticos aos símbolos com base em semelhanças vagas, com caracteres conhecidos. Outros se concentraram nas ilustrações, tentando ligar as plantas a espécies conhecidas ou os diagramas astrológicos a eventos históricos específicos. Uma tentativa notável envolveu a teoria de que era uma forma de taquigrafia baseada em uma língua românica. Cada nova alegação gera um breve alvoroço, apenas para ser recebida com ceticismo e eventual refutação por outros especialistas. O fascínio duradouro pelo manuscrito Voynich deriva de sua personificação perfeita do desconhecido. É uma peça tangível do passado que se recusa a entregar seus segredos, um desafio silencioso ao intelecto e à engenhosidade humana. Numa era em que a informação é facilmente acessível, o manuscrito representa uma barreira rara e impenetrável. Sua beleza estranha, combinada com sua opacidade absoluta, cria um fascínio irresistível para aqueles atraídos por quebra-cabeças não resolvidos. Ele mexe com nossa curiosidade inata, nosso desejo de explorar o inexplorado e entender o incompreensível. É mais do que apenas um livro. É um símbolo dos mistérios duradouros que ainda existem no mundo. No fim das contas, o manuscrito Voynich permanece como um dos maiores enigmas não resolvidos da humanidade. É um artefato histórico, uma obra de arte e um quebra-cabeça criptográfico, tudo em um só. Suas páginas continuam a ser digitalizadas, analisadas e debatidas por estudiosos, entusiastas amadores e programas de inteligência artificial. Seja uma farsa complexa, uma língua perdida, um tratado alquímico ou algo totalmente diferente, sua verdadeira natureza ainda está para ser revelada. Até que esse dia chegue, ele continuará a fascinar e frustrar, um sussurro belo e desconcertante
de um passado distante e silencioso, nos compelindo a continuar buscando respostas em seu abraço enigmático.